branco, hétero, de classe média e cisgênero. Eu não tenho a mais vaga dúvida, dependendo dos atributos que você tem, aquilo que a sociologia chama de marcadores sociais, eu ando na rua com muito mais tranquilidade do que você. A pergunta é, o nome disso é privilégio? Para quem não me conhece, meu nome é Marcel, para quem conhece é João do Caminhão. Esse é o canal Mil e Seis Coisas e hoje, no Beabá Político, a gente vai falar de cidadão. Comunismo! É só de cidadania mesmo. E aí pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você está vendo isso, mas já agora eu vou fazer aquele pedido clássico para que você se inscreva no canal, para que você ative o sininho, e essa parte é fundamental para que você tenha acesso a todos os vídeos. Diga-se de passagem, os vídeos não se resumem ao Beabá Político, já tem um outro quadro rolando, que é o Passando a Visão, feito brilhantemente pelo Wes Bonfante, e na semana que vem a gente já começa com outros quadros também, mas eu não sou o cara dos spoilers aqui. No Beabá Político eu tento aqui humildemente introduzir alguns conceitos e, se possível, promover algum tipo de reflexão. No primeiro deles eu falei de alienação, justamente para que você parasse de pensar que alienação é simplesmente estar desinformado sobre algo, mas sobre não tomar partido. No segundo vídeo eu falei sobre B de bolsonarismo e você deve imaginar como é que a caixa de comentários ficou uma caixa de Pandora aqui por conta dos devotos desse homem. De qualquer maneira, o presente ele também deve ser objeto de estudo e, no caso, o bolsonarismo faz parte do meu objeto de estudo de tese de doutorado. Mas hoje, enfim, a gente vai falar de cidadania. O conceito de cidadania remete de maneira genérica e simplória a um conjunto de direitos e deveres da população. Embora isso seja verdade, é necessário ampliar um pouquinho esse raciocínio. A gente costuma associar a cidadania a uma ideia de obediência, de disciplina acrítica, que remete inclusive àquela figura famosa do cidadão de bem. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. You serious? Claro que existe um lado positivo da cidadania associada a uma certa disciplina. Inclusive, você lembra de cara naquela figura do japonesinho catando lixo na Copa do Mundo aqui no Brasil. Mas é necessário pensar a cidadania para além dessas premissas docilizadas, domesticadas. O conceito remonta ao século 8 a.C., na Grécia, quando da formação das cidades-estado. A palavra cidadania é irmã da palavra política. Isso porque a palavra política vem da palavra polis, em grego, que significa cidade. Mas não cidade entendida como um espaço territorial, como um espaço urbano, mesmo como um município. E sim como um espaço onde é possível aquilo que é de interesse público ser deliberado coletivamente. Na democracia grega havia um princípio básico, a isegoria. Todo cidadão bastava que ele fosse à praça pública, à ágora, para, munido de seus argumentos, ele participar da eclésia, as assembleias. Eclésias. Eu adoro essa palavra, não sei porquê, acho que me lembra Julio Iglesias. Minha mãe era muito fã dele quando era criança. Mas sabe qual é o problema? A questão é que nem todo mundo era cidadão, ou pelo menos nem todo mundo tinha uma cidadania plena. Então, quando a gente compara a democracia antiga com a democracia de hoje e a possibilidade do exercício cidadão, de fato, lá era de maneira mais direta. Só que também era, de maneira muito contraditória, de forma mais restrita. Para você ter essa cidadania plena, era necessário ser homem, ter mais de 25 anos, nativo de Atenas e, além de tudo, ser um homem livre. Mas será que o conceito de livre escolha das mulheres não foi longe demais? Montamos um painel diversificado de homens brancos de gravata borboleta para falar de aborto, senhores. O que não era o caso de boa parte da população. Aí
Aí, Marcelo, tá vendo? Porra, a corrupção vem desde sempre. Isso é uma coisa da natureza humana. Não, meu camarada, mas isso não tem nada a ver com corrupção. Essa restrição estava prevista em lei. E aí entra uma distinção fundamental para a nossa história, que é a do direito formal para o direito substancial. O direito formal trata daquilo que está na letra fria da Constituição, aquilo que supostamente está previsto. Enquanto isso, o direito substancial ou substantivo é o que determinados grupos, aquilo que os indivíduos têm de alcance, têm de acesso na vida concreta. Dentre as formas de direito, tratadas aí num sentido formal ou num sentido substantivo, existem basicamente três: civil, político, social. Claro, de acordo com alguém, nesse caso, de acordo com o Thomas Marshall. Eu acho engraçado como, com exceção da sociologia e da filosofia, na escola costuma-se aprender os conceitos de maneira avulsa, como se não viessem de autores. Como se eles tivessem caído de uma pedra filosofal. Como se tivesse um asterisco nos 10 mandamentos com esses conceitos. Isso me remete a uma coisa avulsa aqui, ao parabéns pra você. Já parou pra pensar? Algum dia um cara pegou e foi compor o parabéns pra você. Isso é muito doido, né? Porque parece que é assim desde que o mundo é mundo. Inclusive, se você for ouvir em japonês, a canção, assim, claro, em japonês no caso, mas é a mesma. Os direitos civis são os direitos conhecidos como liberdades individuais. O direito de você andar de mão dada com uma pessoa na rua, o direito de você ir a uma determinada praia, o direito de você entrar em um determinado grêmio da escola, o direito de, enfim, você ter uma certa autonomia da sua própria vida dentro daquilo, é claro, que não prejudica os outros. Já os direitos políticos são os direitos não apenas referentes ao voto, mas à possibilidade de ser um candidato. E, enfim, os direitos sociais são aqueles criados pelo Estado, não apenas no sentido daquilo que está na Constituição, mas daquilo que o Estado é o responsável por promover. Eu acho que o caso mais bizonho de todos no que se refere aos direitos dos homossexuais é a Constituição do Irã. Porque lá há uma quantidade imensa de pessoas que fazem cirurgia de sexo. Cirurgia de mudança de sexo, no caso. Os homossexuais acabam sendo induzidos, coagidos a fazer a cirurgia. Os direitos sociais também variam bastante. Desde a Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, estão previstos ali alguns direitos do que o Estado deve fornecer, por exemplo, a saúde. O SUS ele é criado nesse contexto. Já nos Estados Unidos, a saúde ela é privada, então, em certo sentido, ela não é um direito social, mas ela é um direito apenas civil, de eu escolher, supostamente, escolher onde eu vou ser atendido. De acordo com Marshall, nossa, meio Dr. Ray falar assim, né? Mas de acordo com ele, os direitos não começam através dos direitos políticos. O que a população queria, lutando pelos direitos civis, era que o Estado permitisse que houvesse uma certa liberdade comercial e uma liberdade de expressão, uma liberdade religiosa. É justamente pelo fato de haver uma certa impossibilidade de exercer seus direitos civis que o povo acaba entendendo que é preciso criar o parlamento, criar limitações ao rei. Isso acontece lá só no século XVII, na Inglaterra. Ou seja, a ordem cronológica dos direitos, de acordo com Marshall, é direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, que no fim de contas, na maior parte dos casos, eles só surgem no século XX, ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial. Boom! Lawyer. No Brasil, a cidadania encontra um severo obstáculo que é a lógica do favor. Antes de mais nada, um favor do Estado para as elites, que sugam, que parasitam as instituições públicas. Eu não vou acabar presa porque eu sou rica! Eu sou rica! Essa dificuldade de separar aquilo que é de interesse público de interesse privado, essa apropriação, esse parasitismo é chamado sociologicamente de patrimonialismo. O que obviamente não acabou, isso continua valendo ainda hoje. Jair Bolsonaro reafirmou que vai indicar Eduardo para o cargo mais poderoso da diplomacia brasileira no exterior. O presidente admitiu que vai beneficiar o filho, mas afirmou que o deputado federal está pronto para o cargo. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí, nada a ver. De acordo com Sérgio Buarque de Holanda, que é pai de Chico Buarque de Holanda, primo de Aurélio Buarque de Holanda. Meu Deus do céu, essa família não nasce com uma certidão de nascimento, mas com um diploma e uma condecoração de honra ao mérito.
A origem disso seria cultural, provocada por uma certa herança de traços portugueses já familiarizados com a diversidade, uma vez que os mouros dominaram por mais de 1000 anos Portugal. Os portugueses teriam então como característica que passou pra gente um certo nível de pessoalidade, um personalismo, ou nas palavras dele, uma cordialidade. Cordialidade é essa que impede aquilo que é o Estado burocrático, um Estado moderno, que demanda relações técnicas, relações impessoais, o que, é claro, vai contra a lógica do favor. O patrimonialismo acaba fragilizando a cidadania, uma vez que os indivíduos tomam decisões públicas a partir desses interesses que são próprios. Mas cabe perguntar, assim como fez Raimundo Faoro, será que a origem desse patrimonialismo é simplesmente um traço cultural ou tem a ver com um modo de colonização de Portugal que cedeu a aventureiros que eles pudessem explorar a terrinha aqui? E no Brasil, frequentemente, aquilo que é público é entendido como de ninguém. Você respeita a propriedade privada, mas aquilo que é público é colocado de lado. É por isso que se você vai na casa de alguém e você mija no chão, e os homens sabem do que eu tô falando, porque de vez em quando o xixi sai para um monte de canto, a pessoa vai e dá uma limpadinha no chão do banheiro. Mas se você tá num shopping, se você tá num banheiro público e você mija no chão, você tá pouco se lascando. Para além desse parasitismo do Estado por parte das elites, houve um período de comunhão, de conciliação, de aliança, de troca de favores entre elites locais e o poder federal, que nós chamamos de coronelismo, em que a elite local, baseada naquela famosa figura do coroner, e o poder federal, eles se retroalimentavam, onde ocorreu uma espécie de simbiose. Os coronéis, diante da sua decadência econômica, criaram uma dependência do poder federal. Voto de cabresto, já ouviu falar, não já? Esse fenômeno falseava a representação democrática. O exercício dos direitos, do dever em relação ao voto não tinham uma real representação de quem era o interesse, de quem era a percepção popular que devia governar a cidade, que devia governar o Estado, que devia governar o país. O terceiro tipo de favor é o mais perigoso, é aquele que se refere ao favor do Estado para o povo, porque ele parece que é positivo, mas não é. No Brasil, de acordo com um cara chamado José Murilo de Carvalho, a gente inverteu aquela ordem histórica que eu falei lá pro Marshall, de direitos civis, depois os políticos e depois os sociais. Como assim a gente pode ter invertido a ordem dos direitos? Se você for analisar as transições históricas da política nacional, sempre ocorreram pelo alto. Isso não quer dizer que não ocorreram, obviamente, também revoltas populares, mas não foi através delas, sobretudo, que transformações mais profundas se desenrolaram. Fim do período colonial, fim do absolutismo, fim da monarquia, fim da ditadura. O que todas essas formas de transição têm em comum? Elas não são feitas pelas mãos do povo. O Brasil foi o único país do mundo em que a independência foi promovida pelo próprio colonizador. A República também não decorreu de um processo revolucionário. O fim da ditadura militar, e diga-se de passagem, é muito importante enfatizar, ela ocorreu aqui no Brasil sim, ali entre 64 e 85. A redemocratização não foi resultado de um confronto físico entre sociedade civil e Estado. Sem uma revolução burguesa, como ocorreu na Inglaterra e na França, sem uma revolução socialista, como ocorreu na China e na Rússia, o Brasil viveu um processo de modernização conservadora, que era justamente o que eu tinha falado lá no começo. Pelo alto. Algum nível de burocratização, de impessoalidade, de um Estado mais técnico e de direitos sociais que amparam o cidadão, sobretudo o trabalhador, foram criados, por ironia, por um ditador, Getúlio Vargas. Então a gente retoma aquela pergunta feita no começo do vídeo. Ter direitos básicos assistidos é propriamente privilégio? Para poder responder isso, a gente precisa alargar a percepção sobre o que é cidadania para além daquela ideia disciplinada, obediente. O próprio conceito de cidadania ele vem sendo ressignificado nos últimos anos aí a partir da expressão acesso à cidade. Acesso no sentido de ocupar os lugares, de ter condição de usufruir dos equipamentos públicos, né? Bibliotecas, cinemas, saneamento básico, mas também de poder vocalizar as demandas de grupos subalternizados historicamente. Em um primeiro momento, respondendo à pergunta inicial, parece que ter privilégio é ter algo além do que é previsto, que é o direito. Mas o que é
o privilégio, senão um recurso que está na posse de poucas pessoas. E é aí que está o pulo do gato. O que é previsto numa sociedade não é aquilo que está no direito formal. De nada adianta a Constituição ser isonômica se a sociedade é estruturalmente, no sentido do direito concreto, substantivo, homofóbica, racista, patriarcal, desigual, no sentido também econômico. Porque no Brasil, parafraseando George Orwell, todos são iguais, mas alguns mais iguais que outros. Para tratar desses problemas, a gente precisa falar de democracia, mas isso é assunto já para o próximo vídeo. E não esquece de dar uma passadinha no nosso Instagram, porque a gente falou de muita coisa hoje e amanhã vai ter lá uma listinha de coisas que você pode ler para pensar sobre o tema. Bem, caso a gente não se veja novamente, bom dia, boa tarde, boa noite e tudo dando certo. Até semana que vem.